Sejam todos muito bem-vindos ao Outliers de número 179. Esse podcast que foi criado para aproximar você do universo da gestão de recursos. Lembrando que você pode assistir esse e os outros episódios no YouTube ou ouvir nas principais plataformas de áudio. E teremos aqui o primeiro episódio do ano mais do que especial, hein, Fabiano Sintra? Está oficialmente aberta a temporada 2026 do Outliers. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Mais um ano começando, Clara, cheio de desafios, muita complexidade, muitas emoções já logo no início de 2026. Então, nesse primeiro episódio, a gente não poderia começar de uma forma melhor do que afiando a bússola para a gente conseguir navegar um ano tão desafiador como é esse que a gente tem esperado para 2026. Então, animado com esse primeiro passo, primeiro episódio de 2026. Pois é, Fabiano. E no ano passado, toda vez que a gente perguntava para alguém ou conversava sobre o que esperar para 2026, o tema volatilidade estava sempre presente nas conversas. E é muito interessante ouvir isso porque em 2025 não era muito diferente. E nada melhor para cenários como esse ter uma visão de longo prazo e de alguém que tem essa visão consolidada para as diferentes classes de ativos. Por isso, temos a honra de receber novamente aqui na bancada o Arthur Wichmann, CIO da XP. Seja bem-vindo à bancada do Outliers. Poxa, gente, obrigado. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Uma honra ser o primeiro do ano aqui, Clara, Fabiano, grandes amigos. Poxa, vamos nos divertir fazendo esse programa hoje. Repeteco, né, Clara? Porque a gente começou 2025 ouvindo os insights do Arthur, um dos episódios com mais audiência do Outliers, e agora começando 2026 também, repetindo a dose, dividindo muitas das nossas incertezas. Quando a gente fala de volatilidade, a gente está falando de incerteza no Brasil, incerteza no mundo. O ano já começou bem agitado, né, com notícias na Venezuela, com discussão do cenário global, geopolítico. E a gente quer entender como que tudo isso conversa com o cenário de investimento, Arthur. Como que a gente pode delinear um cenário que amarre tudo isso no mundo e no Brasil, que a gente consiga entender as perspectivas econômicas, principalmente econômicas, para o ano, e principalmente sobre a importância de ter uma alocação eficiente nesses tempos, como a Clara comentou, de alta volatilidade, de alta incerteza, né? Acho que um dos principais erros que a gente vê historicamente dos investidores é reagir na emoção, né? Perfeito. É reagir no impulso, agora é o fim do mundo, agora vai desandar, azedou de vez, e toma decisões subótimas, né? Monta e desmonta a posição, querendo acertar, né? E a gente sabe que não é o melhor approach. Então, o grande desafio é fazer toda essa amarração. Então, queria começar o nosso papo pedindo para você dividir a sua visão de 2026. Vocês soltaram um relatório agora, em janeiro, em que vocês mencionam, obviamente, esse evento geopolítico relevante que foi a captura do Maduro pelos Estados Unidos, uma leitura mais ampla desse mundo que a gente está vivendo, né, Arthur? Essa lógica cada vez mais pautada numa abordagem política que prioriza o pragmatismo, os interesses nacionais, o poder, e um pouco menos as ideias morais, muitas vezes éticas e religiosas. Perfeito. É momento de olhar os governos focados em fatores práticos na economia, na segurança nacional, tudo isso guiando as suas decisões e posicionamentos públicos, né? Comenta um pouco desse cenário para a gente em que a gente começa o ano, Arthur. A gente está, de fato, entrando em um regime de risco diferente daquele modelo que moldou os mercados na última década. Como que a gente começa 2026? Tá. Sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente está entrando... vou usar a sua analogia. Você falou, poxa, a gente tem que prestar atenção na bússola, né? E ter uma bússola precisa esse ano. O problema é que... Você sabe, né? A bússola aponta para o norte magnético. O norte magnético do mundo está mudando. Ele começa a flutuar, né? Basicamente, desde a queda do Muro de Berlim, né? Você tinha um norte magnético ali, você tinha um norte para onde os mercados apontavam. Olha, você podia ter recessão, você podia ter a bolha das .com, teve várias coisas ali no meio do caminho, 2008,
pior crise do capitalismo desde 1929, mas você tinha mais ou menos uma direção, né? Que era um mundo que estava ainda se globalizando, era um mundo que estava se integrando, era um mundo onde a China se juntava à corrente de comércio global, então a China, em vez de ser um negócio separado, começava a se juntar à corrente de comércio global. E um mundo no qual a visão era, olha, os grandes problemas são resolvidos de forma multilateral, né? A gente criou instituições multilaterais, a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Saúde, a própria OTAN, e esse mundo era organizado de forma que, poxa, existia um interesse acima do interesse subnacional. Eu acho que a gente volta para um mundo que você definiu muito bem. Eu gosto muito do termo Realpolitik do Kissinger, né, da década de 70. A Realpolitik nada mais do que... lá em Fortaleza, eu não sei como é que é lá na Bahia, Clarinha, mas assim, lá em Fortaleza a gente tinha um ditado que era o seguinte: farinha pouca, meu pirão primeiro. A Realpolitik é o seguinte: pragmático, o que me interessa... O que me interessa como país é mais importante do que qualquer consideração moral. Os Estados Unidos não fez uma intervenção na Venezuela para restaurar a democracia venezuelana. Não foi isso. Tanto que a vice-presidente está lá sentada até agora. O que os Estados Unidos disse foi o seguinte: olha, eu preciso acesso aos recursos naturais venezuelanos. Então, olha, o Maduro não quer me dar isso, tira o Maduro. Então, quando você vai para o mundo da Realpolitik, que agora envolve Groenlândia, ou envolve um potencial conflito, conflito que eu digo não é militar, mas um potencial embate União Europeia e Estados Unidos de uma forma mais direta, você está dizendo, olha, o meu interesse nacional, o meu interesse norte-americano, o meu interesse alemão, o meu interesse francês está acima dos interesses globais. E dessa forma eu vou tocando a minha política externa. Isso torna o mundo, cada um apontando para uma direção, cada um defendendo o seu, que é um mundo substancialmente diferente do que a gente viveu pós-queda no Muro de Berlim. Então, sim, eu acho que não só você vai precisar ter uma bússola precisa, como você vai precisar ter uma bússola que te permita ajustar qual é o norte ao longo desse processo. Porque a gente ainda não sabe qual é o final desse processo. A gente sabe que o meio é caótico, mas o final a gente ainda não sabe. E eu concordo muito com outra coisa que você falou, que é o seguinte: eu acho que uma coisa é muito importante a gente lembrar nesse ano, em 2026. Todo mundo fala, poxa, como é que vai ser o retorno esperado, etc. Especialmente aqui olhando para o Brasil. Gente, a gente começa o ano com a Selic a 15 e com o título de IPCA te pagando IPCA mais 7,5, 7,60. O problema desse mundo não vai ser o retorno esperado. O problema desse mundo vai ser para nós investidores administrarmos a volatilidade e a ansiedade que essa volatilidade vai gerar em nós mesmos. Então é um mundo no qual você tem que renovar e, poxa, tirar todos os seus livros de finanças comportamentais da gaveta, da estante, e reler aquilo e criar processos que te isolem desse como você falou, do efeito, primeiro do efeito manada e segundo do efeito manchete do jornal. E, poxa, agora vai ter uma guerra comercial Estados Unidos e Europa, olha, o que a gente vai fazer? Poxa, reage desse... Não, calma. Tira todos os livros de finanças comportamentais, todas aquelas regrinhas que a gente usa para poder tirar os vieses e dar um passo para trás e respira fundo. Acho que isso vai ser essencial nesse ano. Você sabe que nessa configuração que você descreveu, desse pano de fundo geopolítico global, a China está sempre envolvida como sendo uma potência diametralmente oposta aos Estados Unidos. Eu acabei de voltar da China, passei alguns dias agora no final do ano lá, fazia 10 anos desde a última visita, e eu encontrei, Arthur, uma China muito mais madura. Uhum. Obviamente mais desenvolvida, né, mas muito mais madura, com uma lucidez política, um posicionamento geopolítico pragmático, típico de quem sabe que está dando as cartas. Uhum. Eles olham para os Estados Unidos hoje como uma potência, sim, mas geradores de ruído. Uhum. Eles estão mexendo as peças do xadrez para ganhar através do soft power.
através de uma dominância comercial, de uma dominância econômica. Também me chamou a atenção a forma como eles olham para a Europa. Reconhecem sim a Europa como uma potência cultural, mas não mais como uma potência econômica. Uma frase que me marcou muito lá foi sobre a Europa, foi a seguinte, que a Europa não se senta mais à mesa, porque ela está no cardápio. Fenomenal. Então, a forma como a China tem se posicionado perante ao mundo, talvez esteja estimulando esses comportamentos, essas narrativas reativas, por que não, dos Estados Unidos, né? Como que você vê, para o investidor brasileiro, que hoje conhece bastante dos riscos e das oportunidades dos Estados Unidos, olhar para o mundo de uma forma muito mais ampla, olhar a China dentro desse novo contexto, olhar a Europa dentro desse novo contexto. Eu me pergunto muito o que vai ser a Europa daqui para frente, né? E avaliar de fato esse novo cenário para começar a identificar as tendências, começar a identificar eventuais mudanças de rota. A gente está falando muito aqui que não vai ter cavalo de pau, né? Que muitas vezes não justifica uma mudança abrupta de portfólio. Mas, ao mesmo tempo, as tendências seculares elas vão se manifestando, né, gradualmente. A gente fala muito da AI, né? A AI, lá em Shenzhen, muito bem, você já esteve lá, sabe, que a AI vem com uma grande promessa de produtividade. Perfeito. Né? E a China tem liderado muito essa frente. Então, talvez esse ganho de produtividade se materialize de uma forma muito mais ampla na China. Então, uma tendência a ser acompanhada. Como que você avalia toda essa dança das cadeiras, que ela vai acontecendo aos poucos, a presença da China nesse cenário de investimento, para identificar essas macro tendências seculares, por que não, a serem capturadas? Olha, ótima pergunta, uma pergunta com várias partes, né? Vamos começar primeiro a pergunta de como a China vê isso e como a própria Rússia vê isso, né? É engraçado que a Rússia passou basicamente desde a Segunda Guerra Mundial, né? Desde a formação da OTAN, tentando romper a OTAN, né? Tentando fazer com que a geopolítica quebrasse a OTAN, né? E não conseguiu. E agora a gente está mais próximo que a gente já teve de uma ruptura de verdade da OTAN. Eu acho que se você assume que o século XXI vai ser marcado pela rivalidade geopolítica Estados Unidos e China, e a China percebe os Estados Unidos como seu grande rival geopolítico, como seu grande rival tecnológico, como seu grande rival econômico, uma briga Estados Unidos União Europeia, o que o chinês faz? Ele fala assim, eles dois vão brigar, eu quero só um cafezinho, ou chá verde nesse caso, né? Deixa os dois brigarem, entendeu? Eu acho que esse é um mundo no qual a China senta e observa de cadeira. A gente estava conversando um pouco antes de começar, olha só, o primeiro-ministro canadense foi à China meio que beijar a mão do Xi Jinping, né? Então, assim, não existe aliado econômico e militar mais próximo dos Estados Unidos do que o Canadá. Historicamente, isso não existiu. A fronteira norte-americana é toda guardada pelo Canadá. Não obstante, eles estão lá buscando uma alternativa, dizendo, olha, se os Estados Unidos vai se isolar do mundo e se ele vai se isolar e começar a praticar uma realpolitik truculenta, vamos colocar dessa forma, né, que é com base em tarifas e poxa, sequestro de pessoas e coisas dessa forma, eu preciso ter uma alternativa. E essa alternativa pode ser, poxa, se a minha âncora de estabilidade não é mais a minha âncora de estabilidade, qual que é o novo desenho que eu tenho que ter de alianças globais para que eu possa me situar como país? Eu acho que o primeiro-ministro canadense está se fazendo essa pergunta, eu acho que muitos líderes da União Europeia estão se fazendo essa pergunta, acho que a Austrália está se fazendo essa pergunta, acho que uma série de países está se fazendo essa pergunta. Quanto mais os Estados Unidos se retira do papel de liderança que ele exerceu pós-Segunda Guerra Mundial de forma muito clara, né? Então, se os Estados Unidos se retira desse papel de liderança, ele diz, olha, agora é cada um por si, o mundo vai buscar uma nova configuração. A gente sabe qual é a cara dessa nova configuração? A gente ainda não sabe. Mas
estou disposto a apostar que, olha, o cristal já trincou, a gente já avançou demais na deterioração do relacionamento. Pode ser que, poxa, em próximos governos isso seja remendado, etc., mas já deu uma trincada no cristal. Eu acho que, como eu já falei, se você é um premier alemão a essa altura do campeonato, você tem alguma alternativa a não ser começar a se rearmar de novo? Não. Você diz, olha, os Estados Unidos não é mais o meu protetor de última instância, né? Eu não posso mais contar com o arsenal nuclear norte-americano se os russos se engraçarem para o nosso lado. Então lá vou eu me rearmar. Acho que a OTAN inteira está pensando nessa forma, né? Então, a gente sabe qual é a cara desse novo mundo? Não, porque a gente separa assim, não, tudo bem, então vai ser um mundo separado militarmente. Não, isso vai ter consequências econômicas muito importantes. Pode ser um mundo que se reorganize economicamente de tal forma que a gente precise um pouco menos do dólar. E aí você questiona um pouco a primazia do dólar como moeda de reserva global. Eu acho que não vai ser para os próximos 10 anos que o dólar vai deixar de ser a moeda de reserva do mundo. Mas pode ser que a gente viva um mundo onde o dólar se enfraqueça estruturalmente porque a demanda marginal é menor, né? Os bancos centrais compram um pouco menos, o comércio global é menos baseado em dólar. A China tenta há muito tempo, mesmo dentro da Ásia, promover uma zona de comércio baseada em renminbi, não em dólar mais. Então, eu acho que tem uma série de pontos de interrogação macroeconômicos que a gente ainda não tem resposta, mas que a gente sabe que talvez a hipótese mais razoável seja de que, sim, o futuro vai ser diferente do passado. Você comentou sobre, e foi super emblemático esse encontro do primeiro-ministro canadense com o Xi Jinping. É um vizinho dos Estados Unidos, né? Então não tem um nome mais emblemático do que o Canadá para fazer esse movimento. E se eu não estiver equivocado aqui, acho que o acordo bilateral que eles fizeram não foi em dólar. É isso. Né? Foi em yuans. Então, definitivamente é uma sinalização de um novo rearranjo. E acho que antes da gente começar, que eu também estava comentando contigo, que logo após da captura do Maduro, a China não só se manifestou, mas também começou a mexer os pauzinhos, né? Uma das atitudes que o Xi Jinping teve, ele acelerou o encontro com o primeiro-ministro da Coreia do Sul, toda a delegação do governo coreano e as principais lideranças empresariais da Coreia, inclusive a Samsung, que hoje tem os maiores market share de celulares na própria China. E o truco do Xi Jinping foi exatamente assim. E aí, como você vai se posicionar? Você que tem esse histórico de simpatia com os Estados Unidos, mas é meu vizinho comercial, e aí? Para que lado que você vai acenar? Então, acho que esse comportamento vai ditar uma reorganização de trading global, de parcerias, vai ter consequências no dólar, mas em muitas outras coisas também, em juros, em inflação, em coisas que a gente não consegue antecipar. Perfeito. Né? E que eu acho que esse é o grande link, né, para o cenário econômico, o cenário de investimentos que a gente está discutindo. E é até interessante olhar para o noticiário, olhar para tudo que está acontecendo, analisar um pouco de maneira macro tudo isso e trazer muito o ano de 2025 para a conversa. Por quê? Porque no ano de 2025 tivemos tarifaço, todo o ruído em relação às empresas de tecnologia artificial, o enfraquecimento do dólar, que foi um movimento muito latente, a realocação de fluxo de capital como um todo, e um noticiário muito pesado para o investidor que ficava um pouco ali sem saber muito bem como se movimentar, o que fazer, especialmente o investidor brasileiro que fica muito ancorado ao CDI. Do ponto de vista da alocação, Wishman, como é que vocês enxergam toda essa realocação e toda essa mudança estrutural que a gente está acompanhando de mundo e, principalmente, qual a orientação para o investidor que está olhando para tudo isso e, de certa forma, está sem querer se mexer, sem querer mexer no portfólio ou até mesmo internacionalizar por receio? Olha, eu acho que a internacionalização é um movimento estrutural que tem que ser feito para qualquer investidor. Quase para qualquer investidor isso é válido.
especialmente para os investidores brasileiros que têm um viés local muito forte. Tá? Então, esse é a primeira hipótese. É estrutural, não é conjuntural, não é uma coisa que você vai fazer um ano e depois vai reverter no ano seguinte. Não. Eu acho que o portfólio de um brasileiro tem que ter mais ativos internacionais do que ele teve no passado, porque no passado ele teve basicamente zero de exposição. E o mercado de capitais global é muito rico em oportunidades. Né? A gente é menos de 1% do mercado de capitais global. Então, você não ter nada lá fora significa você dizer que em 99% do mercado de capitais no mundo não existe oportunidade atraente de investimento. Eu acho isso uma hipótese muito forte. Né? Agora, 2025 foi um ano super interessante, porque 2025 foi o ano do bull market em quase tudo. Né? Com exceção de petróleo, algumas coisas assim, mas olha, o Eurostoxx fez all-time high, o S&P fez all-time high, o ouro fez all-time high. Então você olha para isso e você fala assim, vem cá, mas que força é essa que faz com que todos os ativos no mundo subam? Ouro, que é negativamente, ou historicamente foi negativamente correlacionado com risco, e bolsa, que é positivamente correlacionado com risco, subam ao mesmo tempo. Que quebra de correlação foi essa? E aí você tem duas explicações que são, acho que, complementares. A primeira é que, olha, você teve, como você falou muito bem, a fraqueza do dólar, e a fraqueza do dólar promoveu um rearranjo de portfólios. Lembra, a gente falou durante muito tempo, ano passado, sobre o excepcionalismo norte-americano, aquela coisa de que, poxa, a Europa tem um problema estrutural de crescimento, etc. Então, os portfólios estavam hiperconcentrados nos Estados Unidos, e as pessoas acordaram lá e falaram assim, peraí, calma, se for um mundo de dólar um pouco mais fraco, talvez eu tenha que rebalancear um pouco o meu portfólio. E aí sai um pouquinho de dinheiro nos Estados Unidos, e isso já faz um estrago gigante no mercado de capitais global. Né? Vídeo que aconteceu no Brasil. Acho que o Brasil foi um caso clássico disso, a gente vai falar também. Então, você realoca portfólios. Mas a segunda parte, que acho que também é uma parte que tem muito interessante, que as pessoas discutem menos, o que eu acho que está havendo no mundo, olha só que interessante, é inflação de preço de ativo. O que eu quero dizer com isso? Poxa, por que sobe ouro, a ação da Apple, um título de 10 anos do governo norte-americano? Por que esse negócio tudo sobe ao mesmo tempo? Olha, talvez o que o mercado esteja te dizendo, na verdade, é o seguinte, olha, a gente está imprimindo muito papelzinho colorido. O que existe hoje no mundo é um grande desequilíbrio fiscal. Né? Os Estados Unidos têm um déficit gigantesco, a Europa tem um déficit grande em alguns de seus países, Itália, França com um déficit fiscal gigantesco, o Japão tem um déficit gigantesco. Então, a gente está pagando por esse déficit imprimindo papelzinho colorido. O que pode acontecer? Olha, você diminui o valor dos papeizinhos coloridos ao longo do mundo, ou seja, é debasement de moeda mesmo, entendeu? Então, o que acontece? Não dá para você imprimir um Carajás, uma mina da Vale, não dá para você imprimir uma fábrica de cerveja, não dá para você imprimir uma barra de ouro. Né? Então, o que acontece? O valor desses ativos reais denominados em unidades financeiras que estão sendo depreciadas, ele sobe. Né? Então, eu acho que você tem um pouco dos dois. Eu acho que você já tem um pouco do que o economista chama isso de inflação de ativos. Se você está no mercado de capitais, você chama isso de bull market. Né? Mas tem uma diferença grande. Por quê? Porque se você está num bull market, ele normalmente é movido a crescimento e produtividade. Inflação de preço de ativo, não. Né? Então, essas duas coisas têm consequências muito diferentes no futuro. Né? No primeiro momento, elas agem iguaizinhas. No futuro, não. No futuro, elas vão ter diferenças. E aí, para terminar a resposta, para complicar 2025, você teve vários fatores ao mesmo tempo. Você teve o tarifaço, o aumento do risco geopolítico, o mundo começando a se fragmentar, mas também você teve a grande tração que começou de inteligência artificial. Ou seja, inteligência artificial, isso aí foi 2024, você pega o investimento em data centers. Né? Quando é que esse negócio dá um salto? Segundo semestre de 2024, 2025. Então, você vê a inteligência artificial deixando de ser só um conceito e alguma coisa para ela virar hoje algo tangível. Investimento em data centers foi mais de 1% do PIB norte-americano ano passado.
Então ela deixa de ser um conceito, uma coisa meio que etérea, que talvez crie valor, e ela passa a ser um negócio que é mais de 1% do PIB no ano, né? Num PIB de 30 trilhões de dólares. Então não estamos falando de pouca coisa, não. Estamos falando de 400, 500 bilhões de dólares investidos só no passado em data centers. Então esse negócio começou a fazer diferença e começa a mover a agulha. E a pergunta é, poxa, o quão mais isso vai mover a agulha daqui para frente? Falando da economia americana, Arthur, no final o dólar pode estar mais enfraquecido, mas os Estados Unidos é e vai continuar sendo um grande colosso econômico no mundo. A economia americana ainda é muito forte, o PIB veio acima do esperado, consumo é resiliente, o mercado de trabalho robusto também. Como que você está olhando para a economia americana? O que você espera da economia americana para esse ano? E o que te mais preocupa? Olha, o que funciona, e a gente, voltando para o excepcionalismo norte-americano, as pessoas sempre endereçaram ou analisaram o excepcionalismo norte-americano como um fenômeno macroeconômico. Olha, o crescimento norte-americano é maior do que o crescimento europeu. Gente, eu entendo o excepcionalismo norte-americano, e para responder a tua pergunta de como a gente analisa para esse ano, como um fenômeno microeconômico. É óbvio que você soma todos os micros, dá no macro, né? Mas assim, o capitalismo norte-americano ele foi e é muito mais inovador do que o capitalismo europeu, do que o capitalismo japonês, por exemplo. Então, enquanto você tiver a inovação que as empresas norte-americanas estão trazendo, enquanto as empresas norte-americanas forem capazes de ser líderes em inovação, você tem essa batalha do macro que, poxa, pode ficar um pouco desorganizado, pressão sobre o Banco Central norte-americano, sobre o Fed, etc., né? Um embate grande da presidência da República com o Fed, umas coisas que macroeconomicamente você olha e dá uma torcida de nariz, mas, por outro lado, o lucro das empresas de tech continua crescendo de forma super saudável. Então, acho que o investidor está sendo extremamente pragmático. O lucro esperado, o crescimento de lucro esperado do S&P para esse ano é em torno de 11%, né? Poxa, isso é um crescimento bastante razoável de lucro, né? Então, quando você olha para isso, as pessoas olham e falam o seguinte, olha, tem esse embate entre o macro e o micro. Na média, o micro sempre ganha, a não ser que você bagunce tanto o macro de tal forma que que o macro comece a influenciar negativamente no micro, né? Que é uma história que a gente vive muito no Brasil, onde o macro começa a bagunçar o micro e impedir as empresas ou atrapalhar a capacidade das empresas de gerar valor. Isso ainda não está acontecendo de forma, digamos assim, espalhada pelos Estados Unidos. Você não percebe muito isso ainda no resultado das empresas. Então, enquanto o resultado das empresas estiver lá, enquanto você tiver inovação, você tiver investimento em capital intelectual, tem uma coisa interessante, né? Você define o excepcionalismo norte-americano. Para grande parte dos países, o ciclo de investimento ele é muito ditado pelo ciclo do mercado imobiliário, né? Que você viu a China, a própria urbanização chinesa, o crescimento brasileiro, o milagre da década de 70, teve muito a ver com investimento, especialmente em formação bruta de capital fixo. Hoje em dia, o investimento em capital intelectual nos Estados Unidos é o dobro do investimento do setor imobiliário norte-americano. Então, enquanto você olha e vê os Estados Unidos investindo uma montanha de dinheiro em capital intelectual, ou você acha que eles vão investir muito mal e esse investimento não vai gerar nenhum retorno, que eu acho uma hipótese ruim para ser feita, ou você vai olhar e vai dizer, poxa, é verdade, eles vão continuar sendo líderes em inovação, enquanto eles continuarem sendo líderes em inovação, eu vou continuar olhando para as empresas norte-americanas com admiração e querendo fazer parte da capacidade de inovação que essas empresas vão trazer. E você vê a performance do S&P, é o terceiro ano seguido de retornos em duplos dígitos, né? Isso. Então acho que mostra a força do modelo americano. As pessoas continuam lá. As empresas que lideraram o mundo por muitas décadas continuam lá. As políticas que funcionaram continuam lá. Acho que existem, sim, atualizações para continuar competitivo no jogo, com certeza. Mas os Estados Unidos continua com a sua força. Começo de 2025, a gente estava... eu vi muitos questionamentos, inclusive fora do Brasil, sobre os múltiplos do S&P 500, né? A gente fala aqui no mercado financeiro que os preços estavam esticados, então que era o ano de correção. Pois bem, fechamos 2025 com retorno aqui de quase 18% no S&P 500, né? Então, os Estados Unidos continua
como um jogador forte desse jogo global. Fabiano, eu acho que essa questão do múltiplo do S&P, sem dúvida ela merece atenção, sem dúvida você está um desvio padrão e meio fora da média histórica. Eu acho que a média histórica é ruim, porque a média histórica compara laranja com banana, compara empresas que eram empresas de capital intensivo, de petróleo na década de 80, que faziam parte da S&P, com empresas diferentes hoje em dia, fundamentalmente diferentes, como empresas de tecnologia. Então, acho que o múltiplo deveria ser diferente mesmo e deveria ser mais alto. Então, primeiro tem esse ponto. Segundo, se o lucro continuar crescendo 11% por ano, isso significa que, olha, se o S&P ficar parado, ele fica 11% mais barato no final de um ano. Isso é um ajuste grande de múltiplo já. Então, assim, enquanto você tiver crescimento de lucro acelerado, olha só que interessante, o S&P pode subir 8% esse ano, que o múltiplo cai. Assim, poxa, que coisa interessante, né? O S&P subindo 8%, o múltiplo cai, porque o lucro vai subir 11%. Então, assim, enquanto você tiver crescimento de lucro, a equação de retorno é sempre assim, né? Por definição, essa é a identidade matemática. Retorno é variação da relação preço-lucro, mais o crescimento de lucro, mais o dividendo. Enquanto o lucro estiver crescendo 11% e o dividendo for, 1,5%, que é o que é para o S&P hoje em dia, você vai ter 12,5% de retorno desse lado. Quanto é que o múltiplo tem que encolher para que você tenha um retorno negativo nesse índice? Né? Precisa de um encolhimento dramático de múltiplo. Então, meu ponto aqui é o seguinte: ou você acredita que os Estados Unidos vai passar por alguma desaceleração mais importante e esses 11% de crescimento de lucro não vão acontecer, ou se eles acontecerem, você pode até ter uma correção, sem dúvida nenhuma. O S&P pode cair 10%. 10% para um ativo que tem vol 15, gente, é absolutamente plausível. Mas aí ele vai ficar, no final do ano, 20% mais barato, porque o lucro vai ter crescido 11% e ele vai ter caído 10%. Né? Poxa, será que com 20% de queda você não compraria o S&P? Eu acho que compraria, né? Você acha que a gente deveria começar a olhar para o S&P quebrado? Porque a impressão é que preços e múltiplos estão cada vez mais influenciados pelas Magnificent Seven. Para quem não está familiarizado aqui no podcast, são aquelas 7 ações americanas: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla e Nvidia, que são companhias que estão indo muito bem, estão na vanguarda do AI, da tecnologia, e que têm performances realmente muito diferenciadas. Mas são só 7 papéis. A S&P são 500, né? Tem os outros 493. A gente deveria começar a decompor os preços e múltiplos entre essas duas partes para olhar a alocação de ações americanas? Olha, eu acho que olhar a microestrutura de mercado é sempre saudável, sempre te traz alguma informação útil. Mas o que é interessante agora é você dizer o seguinte: primeiro, você tem razão, uma parte importante do crescimento do múltiplo do S&P foi o domínio das Magnificent Seven, mas você tem uma pergunta super interessante, Fabiano, que é a seguinte: olha, tá bom, inteligência artificial virou investimento em data centers, que vai precisar de investimento em eletricidade, em geração de eletricidade, em transmissão. Quando é que isso chega nas 493 outras empresas do S&P como ou crescimento de receita ou corte de custos? Ou seja, toda tecnologia de propósito geral, que é o que inteligência artificial causou duas coisas para as empresas que não estão relacionadas diretamente a ela. Ou você corta custo, ou você cresce receita. Né? Pensa na Coca-Cola com eletricidade. A Coca-Cola não faz eletricidade, mas, poxa, sem eletricidade não tem refrigeração, sem refrigeração não tem Coca gelada, e Coca gelada é bom, Coca quente é ruim. Então você deslocou positivamente a demanda da Coca-Cola por causa da eletricidade. Quem são as novas Coca-Colas? Essa é uma pergunta super interessante para a gente tem discutido muito isso aqui. E eu acho que a discussão agora vai ser como que a inteligência artificial se dissemina pelo resto da economia e os ganhos de produtividade que isso vai gerar. Excelente. Bem, Wishman, eu queria agora trazer uma pergunta aqui até um tanto quanto polêmica. Opa! E o Brasil nessa história toda? E essa pergunta ela vem acompanhada de vários acontecimentos recentes,
de um vai e volta em relação à questão de tarifas aqui no Brasil. Mais recentemente, o Brasil foi incluído na lista de países que estão com congelamento de visto para imigrantes Uhum. e de vistos para imigrantes, e isso traz uma certa complexidade na leitura de cenário, porque o que parecia ter sido acalmado de um lado, agora aparece ali com uma situação mais delicada. E a grande questão é como tudo isso tem impactado a economia brasileira e principalmente tudo que a gente está acompanhando aqui. De certo, nós tivemos um ano excelente para os ativos de risco aqui no Brasil em 2025, principalmente pela entrada dos investidores estrangeiros, Perfeito. enfraquecimento de dólar, alguns componentes que contribuíram com todo esse cenário aqui para a economia local. Só que junto com tudo isso, nós temos um cenário político aqui adiante e toda uma disputa política para 2026 que também pode trazer volatilidade. Então, voltando para a minha pergunta inicial, como é que fica o Brasil em toda essa história? Olha, eu acho que um dos maiores erros que você pode fazer ao tentar interpretar 2025, um dos maiores erros que você pode cometer ao tentar interpretar 2025, que foi um ano espetacular para os ativos brasileiros, é você dizer, olha, o mercado está nos recompensando por um conjunto de políticas econômicas corretas. O mercado está, entendeu, dando um tapinha nas nossas costas, dizendo, poxa, bom trabalho. Não é isso. Eu acho que você colocou muito bem. 2025 foi um ano no qual o tema principal foi o enfraquecimento do dólar. Quando o dólar enfraquece, por definição, né, o real veio de 6,20 para 5,40, né? Então, poxa, por definição, você tem um fortalecimento do real. Ah, mas então o mercado está dizendo que eles estão otimistas com o Brasil. Não, o real se fortaleceu tanto quanto o peso mexicano, o peso colombiano, a moeda sul-africana, o euro. Então, não é isso, é um movimento de dólar fraco. Sim, a gente ganhou o jogo de 2-0 no ano passado, mas não é porque o nosso ataque foi muito bom, é porque o time adversário fez 2 gols contra, né? Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado com essa leitura. Por quê? Porque isso não vai transbordar para 2026 como um todo. Eu acho que 2026, ou seja, você, primeiro, lê que o mercado ainda tem uma preocupação muito grande com a gestão da política macroeconômica brasileira, especialmente na dimensão fiscal, política fiscal. Então, isso transborda para 2026, eu acho muito pouco provável. Ou seja, 2025 foi um ano onde a gente está dizendo para vocês, olha, o global foi mais importante do que o local. Os fatores globais de fluxos de investimento estrangeiro, etc., deslocaram o preço mais do que a avaliação do que está acontecendo dentro do Brasil. Eu acho que 2026 não deve ser um ano assim. Ele pode ser até assim no início, que é um pouco do que a gente está vendo agora, né? Por quê? Porque você ainda não sabe qual é a cara da disputa política final. Você não sabe quem vão ser os candidatos, você não sabe quais as probabilidades, etc. Então a gente pode ter até um início de ano de 2026 com o global ainda fazendo mais preço do que o local. Mas a partir de março, abril ali, quando você tiver definidas as candidaturas presidenciais, aí eu acho que o mercado vai responder cada vez mais a pesquisas, a pronunciamentos de candidato em relação à política fiscal. Eu acho que a grande preocupação do mercado é a política fiscal, né? É um descontrole fiscal. Então, assim, quando você olha para isso, eu acho que 2026 vai ser o ano no qual você pode ter até uma parte global, mas vai ser o ano no qual os fatores locais vão ser mais importantes do que os fatores globais no conjunto do ano. Começando em abril, e aí certamente pós-eleição, a gente já vai responder ao que o presidente eleito disser, né? Quem vai ser sua equipe, quais serão seus planos para a gestão da política fiscal, para a gestão política regulatória, esse tipo de coisa. E eu acho que, então, eu tenho dificuldade em assumir que 2026 vai ser igual a 25. Eu acho que o início pode ser, mas ao longo do ano, cada vez mais os fatores locais vão ganhando força comparado com os fatores globais, independente do que esteja acontecendo fora do Brasil. Esse talvez vai ser, então, um dos principais fatores a serem monitorados. Todo ano eleitoral no Brasil é um ano nervoso nos mercados. É um ano interessante, no sentido chinês, né? Na praga chinesa.
Porque tem incerteza, incerteza traz volatilidade, volatilidade traz variação de preço, gera ansiedade no investidor. Muitas vezes esse investidor, não sabendo o que vai acontecer, tenta acertar, né, e tenta fazer movimentos abruptos de portfólio. Eu queria linkar com o começo aqui do nosso papo, Arthur, sobre as atitudes dos investidores nesses momentos de maior nervosismo. O que você recomendaria, o que você diria que são os principais erros dos investidores, não só no Brasil, como em outros mercados também, é um comportamento humano no final das contas, nesses momentos de mercado mais agitados? O que não fazer? Onde estão as cascas de banana? Ah, fácil. A grande casca de banana está no funcionamento do nosso cérebro. Não é nem no que está acontecendo com o Brasil, é como o nosso cérebro interpreta o que está acontecendo ou o que pode acontecer com o Brasil. Olha só, tem uma cadeia lógica muito interessante e para quem quiser a gente já fez uma apresentação de finanças comportamentais que é super interessante. Os neurocientistas mostram para a gente que é o seguinte, quando aumenta o nível de incerteza, aumenta o nível de estresse. A gente emite mais cortisol, né? Nosso corpo emite mais cortisol. Quando aumenta o nível de estresse, algumas coisas acontecem com o nosso processo mental de tomada de decisão. Primeiro, você perde a capacidade de julgar o todo. Você foca e você foca especificamente num ponto, que são os pontos ruins. Por quê? Porque evolutivamente falando, né, imagina o nosso ancestral na savana. Poxa, tinha uma fruta e tinha um predador. Se você focasse na fruta, você virava comida de predador. Então o nosso cérebro é desenhado evolutivamente, isso é darwinismo na veia, para focar no negativo, não no positivo. E tem muita coisa positiva que vai acontecer ao longo de 2026, estamos falando aqui de uma revolução tecnológica, etc. Então, poxa, teu cérebro foca no negativo. Você perde a capacidade de acessar sua memória. Por que a memória é importante? Porque a memória vai te dizer, olha, a gente já passou por outras eleições no Brasil e o mundo não acabou, né? Mas você esquece isso, né? E você perde a capacidade de tecer raciocínios complexos, né? De ter uma capacidade de olhar o todo. E a outra coisa é que você se torna muito mais suscetível ao comportamento de outros, efeito manada. Por quê? Também, de novo, isso aí é biologia evolutiva, né? Tá lá na savana, todo mundo sai correndo, você pode esperar e ficar tentando prestar atenção no que está acontecendo, você pode sair correndo também. Quem ficou prestando atenção no que estava acontecendo virou comida de predador, virou comida de leão. Então, o que eu estou dizendo aqui para gente? Que o nosso cérebro ele processa um prédio pegando fogo e uma incerteza, digamos assim, eleitoral, econômico-eleitoral, político-econômica, da mesma forma. Só que a solução que você tem que dar mentalmente para um prédio pegando fogo você não precisa de raciocínio complexo, só tenta achar a saída, você não precisa lembrar do que você tomou no café da manhã, você não precisa de nenhuma dessas coisas que você precisa para tomar um processo de decisão financeira, para tomar uma decisão financeira. Então, o que você tem que fazer é criar todas aquelas rotinas que eu já te falei de finanças comportamentais para se isolar do conteúdo emocional da decisão, ou seja, existe uma cadeia lógica, Fabiano, que é sempre assim, olha, emoções extremas levando a decisões extremas quase nunca dão um bom resultado, especialmente se esse processo decisório for um processo decisório lógico, se ele não for um processo decisório de sobrevivência, de um prédio pegando fogo. Se sua emoção extrema for um medo que você está dentro de um prédio pegando fogo, então você pode tomar uma decisão extrema e sair correndo. Se a sua emoção extrema for, poxa, eu estou incerto em relação ao resultado político de uma determinada eleição, ou se eu estou incerto em relação à crise econômica, emoção extrema levando a decisão extrema normalmente não é uma boa equação. E tomando com base até, e é interessante, muito interessante tudo que ele compartilhou aqui da tomada de decisão, que eu fiquei reflexiva sobre aquela mínima ansiedade que eu tô comparando a um prédio pegando fogo. Então, obrigada por compartilhar essa reflexão, Arthur. Eu queria trazer agora um pouco para esse atual momento aqui de Brasil, tanto do ponto de vista política monetária, quanto do ponto de vista mercado de crédito. Não é novidade que todo aumento de juros que a gente está acompanhando desde 2022 aqui no mercado local, ele trouxe uma demanda muito forte para os títulos de renda fixa.
E é óbvio que depois de 4 anos nesse movimento, tudo que isso que está acontecendo tem algum tipo de consequência. Quando a gente olha para a consequência disso nos spreads de crédito em especial, são spreads bem apertados, passando por uma volatilidade forte, que foi o que a gente acompanhou em 2025, e uma demanda por seletividade cada vez mais latente. Olhando agora para o que a gente está acompanhando, tanto de perspectiva macro quanto para mercado de crédito, qual é a preferência de vocês dentro do universo de renda fixa, crédito privado, e o que o investidor deve ficar de olho nesse ano de 2026? Olha, a primeira mensagem muito clara: não assuma que os retornos passados de crédito vão se repetir. Porque eles não podem se repetir matematicamente, porque não dá para ter o mesmo fechamento de spread que a gente teve no passado. Então, isso não dá para acontecer. Então, olhar para o passado como uma proxy do que você poderia esperar para o futuro no mercado de crédito, eu acho que não é a decisão correta. Eu acho que seu ponto é muito válido. Os spreads de crédito estão bastante apertados. Você não está sendo compensado para correr risco em grande parte. Eu acho que, poxa, o mercado de crédito você está juntando muita coisa. Mas, assim, na média, você não está sendo compensado adequadamente para correr o risco de tomar um default, alguma coisa assim. Então, acho que você ser seletivo, como você falou, claro, é o nome do jogo. E a gente tem diminuído a exposição a crédito porque eu acho que o retorno esperado é menor. E eu acho que tem uma coisa que inseriu um componente, digamos assim, diferente no mercado de crédito, foi a criação dos títulos isentos, ou o aparecimento, a dominância dos títulos isentos. Uma coisa que me perturba muito hoje em dia tem alguns investidores que chegam para a gente e falam assim: olha, monta um portfólio de títulos isentos para mim. Eu falo assim, mas peraí, deixa eu entender. Você está me pedindo primeiro para olhar o regime tributário e depois para olhar a qualidade do ativo? Gente, é o contrário. Primeiro você olha a qualidade do ativo, depois você olha o regime tributário. O meu ex-chefe, sócio, Luiz Stuberger, falava: olha, gente, nunca se esqueça que é melhor lucro tributável do que prejuízo isento, né? Então, de verdade, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado ao olhar o mercado de crédito hoje em dia e não inverte a lógica. Não é o regime tributário que vai fazer você investir ou deixar de investir em alguma coisa. O primeiro a ser analisado é a qualidade do ativo. A qualidade do ativo no regime tributário correto talvez seja a melhor equação, mas não é fácil de achar. E em relação à política monetária, que é teu ponto, olha, esse é o ano do início do corte de juros. Eu acho que está claro que o Banco Central fez um bom trabalho, acho que está claro que ele manteve a política monetária em território restritivo para quebrar a inércia da inflação. A inflação está convergindo à meta, talvez essa convergência seja um pouco mais lenta do que a gente gostaria, porque a política fiscal faz um contrapeso à política monetária, ou seja, já é uma política, a gente tem uma combinação, digamos assim, particular de uma política fiscal muito expansionista com a política monetária contracionista, né? Então, e é por isso que a gente teve que colocar a Selic a 15, né? Porque a gente teve durante muito tempo uma política fiscal expansionista, mas eu acho que isso está fazendo efeito, e esse é o ano que a gente vai discutir o corte de juros. Aí você vai me falar: Arthur, então vai ser agora em janeiro ou em março? Claro, não faz diferença para mim, de verdade. O que faz diferença é o orçamento total de cortes. Coloca no modelo de fluxo de caixa descontado, se não for janeiro, for em março, o início do corte de juros. Gente, isso faz diferença para quem está operando Copom. Fora isso, o que faz diferença é se o Banco Central vai ter 200, 300, qual o orçamento total, quanto que a gente termina, né? Enquanto a gente termina esse processo de corte de juros. E acho que isso vai ser muito determinado pela política fiscal que virá, né? Então, a gente sabe mais ou menos que o Banco Central começa a cortar juros no primeiro trimestre desse ano. A gente sabe que a primeira parte do orçamento de corte, você chegar a ter abaixo de 13%, eu acho que é uma aposta que eu acho que é relativamente fácil de fazer. A partir daí vai depender muito das perspectivas de política fiscal. Geralmente, o ciclo de corte de juros, ou corte de juros, ele representa um vetor favorável à precificação dos ativos. Perfeito. Né? Então, o preço dos ativos tende a subir. Quais seriam as classes que você acha que vale acompanhar de perto, vale uma atenção,
que podem, de fato, se beneficiar nesse momento, em 2026, desse provável corte de juros no Brasil? A renda variável, por exemplo, ações. A gente viu um rally de ações, ou um bull market silencioso, como a gente fala aqui, em 2025, que muita gente não pegou aqui no Brasil. Renda variável é uma das modalidades que pode ser beneficiada? Existem outras? Ah, sem dúvida. Sem dúvida, a renda variável é uma das classes de ativo que pode se beneficiar disso. Pensa o seguinte, olha, por definição, qualquer diminuição na taxa, e não vamos discutir se o CDI é ou não é a taxa de juros livre de risco, a gente nem acha que ele é, mas isso é outra história. De verdade, né? Quando você diminui a taxa de desconto, todos os outros ativos deveriam ser reprecificados comparado com essa taxa de desconto. Né? Isso é identidade matemática, que você acha que um ativo é o valor presente líquido dos fluxos de caixas trazidos ao valor presente para uma taxa de desconto. Toda vez que você diminui essa taxa de desconto, o valor de todos os outros ativos sobe. Né? A questão é quais são mais sensíveis a isso ou não. Né? A bolsa é sensível a isso, poxa, um imóvel, o preço de um imóvel é sensível a isso, uma série de coisas, ativos reais são sensíveis a isso, e alguns ativos financeiros, por exemplo, títulos pré-fixados e coisas desse gênero. Então, eu acho que você vai ter, a questão é quem já precifica, quanto que já está precificado em cada classe de ativo de corte de juros. Porque eu chegar para você e dizer, olha, o BC vai começar o corte de juros esse ano. Vocês não vão dizer, oh, meu Deus, que surpresa, eu não sabia. Todo mundo vai falar, claro, isso aí já meio que está dado, o mercado já assume isso como dado. Então a pergunta é, onde existe uma precificação mais inadequada, onde isso ainda não está 100% precificado. Né? O que eu acho que é interessante em renda variável esse ano, você vê o que aconteceu. Esse ano o Bovespa está subindo, é o inverso do ano passado. Né? O ano passado os gestores geraram muito valor não estando alocados nas empresas de commodities. Né? Esse ano o que está subindo muito, pelo menos no início do ano? Né? As empresas de commodities. Então, o Bovespa tem essa característica curiosa. Né? Mas eu acho que, poxa, todas as empresas da economia local são empresas que são sensíveis à mudança de custo de capital. Qual é o impacto da mudança de custo de capital numa Vale? Aí já é uma pergunta um pouco mais complexa. Acho que é positivo, mas talvez seja menos positivo. Mas se olhar as empresas de economia local, eu acho que elas deveriam se beneficiar com isso. A gente costuma olhar a variação do Ibovespa, a variação do preço dos ativos, né? Esperando o corte de juros agora. Mas, na verdade, o que determina é a curva de juros futuro. Perfeito. 2025 foi um ano ótimo para o Ibovespa, 34% de retorno acumulado no ano. Com certeza foi algum shift já da curva de juros, olhando para juros de 26, 27 e 28. Será então que essa reprecificação já não está no preço atual do Ibovespa? Você comentou também do crédito, que vocês diminuíram um pouco na carteira recomendada. Qual que é a posição na carteira de vocês para ações no ano? Teve uma diminuição marginal? Aumentou? Não, a gente não diminuiu a exposição à bolsa. Porque pensa o seguinte, olha, e isso é outro ponto super interessante, Fabiano. Você falou do crédito, né? Pensa na estrutura de capital de uma empresa. Você tem dívida e você tem ações. Né? O que a gente está dizendo? Que dentro da estrutura de capital de uma empresa, a gente acha ações mais baratas do que dívida na média. Tá? Isso não é verdade para todas as empresas, mas, poxa, na média, a gente está te dizendo, olha, tem mais valor na estrutura de capital de uma empresa nas ações do que na dívida daquela empresa na média. Então, a gente diminui a exposição a crédito, mas não diminui a exposição às ações. Acho que isso está bastante claro para a gente. De novo, o que vai determinar é a discussão de quanto vai crescer o lucro do Bovespa e quantas empresas vão ser capazes de criar lucro. Concordo com você, uma parte importante da queda de juros já está precificada. A questão é, poxa, será que essa queda de juros vai continuar? Ou seja, em algum momento o juro longo vai continuar fechando, e por isso que eu trago de volta a política fiscal, né? Porque o juro longo é o domínio da política fiscal, né? O juro curto é o domínio da política monetária, o juro longo é o domínio da política fiscal, né? Onde a política fiscal mais se manifesta. Se você tiver uma expectativa de uma política fiscal
quem quer que seja o presidente eleito, mas a expectativa de uma política fiscal sólida, uma política fiscal que estabilize a relação dívida-PIB, aí você pode ter ainda mais uma queda de juros, aí você pode ter outra pernada de alta no Bovespa. O inverso é verdadeiro também. Se a gente tiver uma política fiscal inconsistente, o mercado perceber a dívida brasileira como numa trajetória de crescimento não sustentável, aí o inverso é verdadeiro. Você comentou que não tem essa redução de orçamento de risco de crédito, manutenção do orçamento de risco em equities. Não, a gente diminuiu o risco de crédito. Diminui o risco de crédito e mantém o orçamento de risco em equities. Para onde está indo o orçamento de risco que saiu de crédito? Olha, renda fixa tradicional. De verdade, Clara, olha só, a gente tem que lembrar uma coisa no Brasil esse ano, que é válido para esse ano e para alguns anos futuros. Se a gente não fosse, e a gente vai escrever a gente está escrevendo um paper sobre isso, né? Sobre a ditadura do CDI. Se a gente não sofresse a ditadura do CDI, se eu dissesse para você, Clara, seu portfólio esse ano vai render 14%. Né? Se você não soubesse do CDI e tivesse essa sombra grande do CDI, você não podia olhar para mim e falar, poxa, Arthur, 14%, que horror meu portfólio. Né? Com inflação de 4%, que é a inflação esperada para esse ano, você render 10% real, isso é um rendimento bom para chuchu. Né? A gente só acha isso ruim quando você compara com o CDI de 15%. Né? Mas, respondendo à tua pergunta, quando eu olho para o Brasil esse ano, o problema do Brasil esse ano, se você pegar um portfólio que combina renda fixa pós-fixada, renda fixa atrelada à inflação, essas duas coisas deveriam te gerar um portfólio de retorno esperado bastante elevado em termos nominais, tá? E em termos reais também. Então, quando você olha para isso, você fala assim, poxa, o problema não é o retorno. Não é montar portfólios com retorno esperado relativamente alto. Outra coisa que eu diria para você, você fala o seguinte, olha, Arthur, eu vou para uma ilha deserta, sem celular, e volto daqui a 10 anos. O que você faz? Poxa, você pode... O que eu faço do ponto de vista de investimento? Claro, se você comprar uma NTNB com vencimento em 2035, né? Vamos assumir, tá? 10 anos aqui, aí, você volta e seu dinheiro dobrou em termos reais, ou seja, acima da inflação, com o juro real atual. Né? Então, assim, você garantiu. O problema é que nós não vamos para essa ilha deserta. Então, eu estou te dizendo, olha, o ponto de saída A é aqui, o ponto de chegada de retorno dos portfólios é bom. O problema é a trajetória de A para B. Gestão de portfólio é aquilo que a gente chama de dependente da trajetória, path dependent no inglês, né? Não adianta montar um portfólio que no final te dê um retorno esperado fantástico, se no meio do caminho você fala, não, Arthur, eu resgatei tudo porque, poxa, eu estou com medo da volatilidade, não gostei da volatilidade, etc. Então, o que eu falei, o grande desafio dos gestores esse ano vai ser administrar a volatilidade e a ansiedade dos nossos clientes. Não vai ser gerar retornos positivos. Gerar retornos positivos, bater o CDI é difícil, não estou dizendo que é fácil, tá? Mas gerar retornos positivos e retornos que compõem capital significativamente acima da inflação, não é um problema. O problema vai ser administrar a volatilidade e como você sai de A para B. Sob um olhar técnico de alocadores, como que você percebe o momento atual dos títulos pré-fixados e dos títulos IPCA+, as NTNBs? Estou olhando o fechamento de mercado aqui, na data de hoje, 19 de janeiro, os títulos do Tesouro pré-fixados de 2035, 13,80. O título IPCA+, também de 2035, IPCA mais 7,70. Nesses patamares atuais de prêmio, você acha que é o momento de considerar ainda incrementar alocações? Ou talvez... Acho que depende da sua alocação atual, mas assim, que títulos ligados à inflação têm que fazer parte de qualquer portfólio para mim, acho que isso é quase que uma identidade. Por quê? Porque não, como você falou, IPCA mais 7,60, né? Você olha e fala assim, bom, se as coisas derem certo no Brasil,
o juro real de longo prazo não vai ser 7,60. Então, você tem um fechamento de juros, ok, talvez você não pegue tudo isso, porque a curva de inflação implícita também já reflete um prêmio, então você tem uma queda nas implícitas e tal, mas o teu resultado no título de IPCA não vai ser ruim. Por outro lado, se as coisas derem errado, então o título de IPCA para a gente, ele é um componente importante do portfólio, porque se as coisas derem errado, eu quero o componente IPCA, se as coisas derem certo, eu quero 7,60 de juro real. Já o juro pré-fixado, ele não, ele já é uma aposta muito mais direcional de que as coisas darão certo. Mas eu te garanto uma coisa, Fabiano, o juro no Brasil não é 13,80, que você falou de 10 anos. Eu garanto para você que nos próximos 10 anos o juro não será 13,80. Ah, mas Arthur, ele vai ser muito maior ou muito menor do que isso? Isso é uma boa pergunta, mas 13,80 é matematicamente infactível. Por quê? Porque a gente começa com 80% de dívida PIB. Coloca 14% de juros em 80% de dívida PIB, você vai estar pagando mais de 10% de juros, 10% do PIB só de juros todo ano. Você quebra o tesouro. Isso é claramente insustentável. Ah, mas então por que o mercado coloca os juros num patamar que é claramente insustentável? Porque o mercado não sabe para que direção a gente vai, né? Como a gente tem esse evento binário, né, que é a discussão sobre política fiscal sustentável e política fiscal insustentável, para não trazer a política no meio dessa conversa, para não ficar o jogo de fla-flu de política, a discussão é tão simples quanto, olha, se você tiver uma política fiscal sustentável, o juro no Brasil é significativamente abaixo, mas significativamente abaixo desses 13,80. E se você tiver uma política fiscal não sustentável, aí o pré-fixado perde, na verdade, ele perde o significado, que era um pouco a década de 80. Qual que era o juro pré no Brasil na década de 80? Ninguém sabe, porque não fazia o menor sentido você falar em juro pré-fixado numa economia com inflação acelerada, né? Então, acho que o mercado fica oscilando entre essas duas coisas. Esse 13,80 é meio que um meio a meio, né? Porque é mais ou menos essa probabilidade que o mercado atribui para cada um dos cenários, né? Arthur, um ponto que aparece com frequência nas conversas com alocação é a ênfase na disciplina, na diversificação e na seletividade na construção de um portfólio, especialmente em um ambiente como esse que a gente está acompanhando agora, que está sendo acompanhado por uma alta volatilidade. As carteiras recomendadas, elas mostram que ao longo do tempo não é necessário fazer ajustes muito grandes para que o investidor consiga ter um portfólio equilibrado no longo prazo. Perfeito. Um belo exemplo disso é o comparativo entre 2025 e 2026. O que você diria para aquele investidor que depois de 2025 é excelente para ativos de risco, ficou muito alocado no CDI e que nesse momento está querendo revisitar o portfólio para montar a carteira para 2026? Olha, eu acredito muito na teoria da folha em branco, que é para você não cair naqueles vieses comportamentais que a gente falou, inclusive no viés de recência, que é, não, eu vou deixar o meu portfólio hoje igual ao portfólio de ontem porque o de ontem deu certo. Não, não é verdade. Eu acho que você tem que olhar para 2026 com uma folha em branco, dizer, olha, como é que eu construiria um portfólio a partir de agora, sabendo o que eu sei, com os níveis de preço que estão prevalecentes no mercado agora. E eu acho que 2026 é um ano com um nível de incertezas que justifica você ter que ter uma diversificação, sim. Eu acho que a concentração em 2026 ela pode ser particularmente perigosa. 2026, Clara, é o que a gente... Eu não quero usar um termo econômico chato, mas é o que a gente chama de um jogo não repetitivo binário. Ou seja, o que é isso? É você apostar em um resultado de cara ou coroa. Porque se você disser para mim, Arthur, vamos jogar cara ou coroa, me diz o resultado de um jogo de 100 jogos de cara ou coroa. Eu vou te dizer, 50-50, e as propriedades estatísticas fazem com que você convirja para isso ao longo do tempo, quanto mais jogos você joga. Agora, me diz o seguinte, me diz o resultado de um jogo de cara a coroa. Eu não posso te dizer 0,5%, 50% de cara, nem 50% de coroa. Essa é a dificuldade de gestão de portfólio em 2026, né? Você vai ter um evento binário, talvez seja não binário, talvez a gente chegue lá no final, próximo às eleições, com várias plataformas que se comprometem com a estabilidade fiscal, uma série de coisas assim. Mas
O que parece agora, você olha e fala assim, poxa, é um jogo binário não repetitivo. Então não adianta se apostar em 50% em cara e 50% em coroa. Vai ter muito gestor que vai... É o goleiro defendendo o pênalti. Vai ter muito gestor que vai pular para a direita e vai acertar, ou vai ter muito gestor que vai pular para a esquerda e vai acertar. Eu garanto para você que vão ter vários gênios no final desse ano, né? Que foram simplesmente pessoas que não é que eles fizeram uma análise correta, alguns vão ter feito a análise correta, outros simplesmente fecharam o olho e apostaram em cara. A gente não faz isso aqui, a gente não faz esse tipo de aposta. Então, o jeito de você evitar isso é você criar um portfólio mais balanceado. Você criar um portfólio que, poxa, não esteja tão exposto a nenhum dos dois cenários, né? A gente não pula nem para a esquerda nem para a direita, né? A gente fica, de certa forma, com um portfólio mais equilibrado. Esse portfólio mais equilibrado, ele abre mão de retorno esperado? Claramente. Ele claramente abre mão de retorno esperado. Se você me disser, olha, a gente vai ter um resultado de eleição presidencial com um presidente comprometido com a estabilidade fiscal, vou te dizer, olha, bolsa e pré, não precisa de mais nada, né? Se você me disser, não, olha, vai ter um presidente que chega lá e fala, olha, esse negócio de estabilidade e contas ajustadas é coisa de economista ortodoxo, vamos fazer um déficit primário de 5% do PIB. Aí você quer ter dólar. Então, assim, a construção de portfólio está um pouco entre essas duas coisas, de um portfólio equilibrado, dado que esses dois cenários são quase equiprováveis. Você pode até ficar discutindo, não é 50-50, Arthur, é 52-48, é 55-45, tudo bem. Mas é próximo o suficiente de 50-50 que você não pode fazer nenhuma grande inferência do ponto de vista de retorno esperado. Uma pergunta legítima nesse cenário que a gente está descrevendo de incerteza, tanto global, nessa reconfiguração geopolítica, econômica, e também incerteza de Brasil, pelo fato de ser um ano eleitoral, é se existe alguma classe de ativo que performa bem em ambiente de incerteza. 2025 foi um ano de valorização expressiva do ouro, por exemplo. Uhum. Eu não poderia deixar de perguntar do ouro. Ele disparou 66% Perfeito. no ano. Fatores impulsionadores. Essa incerteza geopolítica que a gente falou, os bancos centrais comprando massivamente o ouro nas suas posições proprietárias, acho que uma busca por segurança nesse momento tão agitado. Então eu queria ouvir um pouco sobre a sua opinião sobre o ouro. Se é uma classe que deve continuar performando em um ano recheado de incertezas e também se você tem alguma opinião sobre a criptomoeda, sobre o Bitcoin. Se ele, na verdade, é uma classe que começa a se apresentar também como uma fonte de segurança. Uhum. Então, olha, eu não investiria em ouro esperando que ele vai subir outros 60 e poucos % no ano. Não acho que isso seja razoável. Por outro lado, como você falou, uma parte importante dessa alta ela é movida por fatores profundamente fundamentais, eles não são fatores cíclicos. Sim, tem um pouco de ciclicalidade, tem um pouco de oba-oba no mercado de ouro? Tem. Mas a demanda por ouro dos bancos centrais está lá, especialmente dos bancos centrais não alinhados com a política econômica norte-americana, como, por exemplo, o People's Bank of China, né? Então, uma série importante de bancos centrais, você não sabe agora se os bancos centrais europeus, né, se o ECB, né, se os bancos centrais vão começar a administrar suas reservas de forma diferente, ter menos título público norte-americano, do Tesouro norte-americano. O que você sabe é que, na média, na margem, a demanda por títulos do Tesouro norte-americanos por parte dos investidores institucionais diminuiu e eles buscam um novo proxy para o ativo livre de risco. E o ouro, historicamente, foi um ativo que ajudou a diminuir risco no seu portfólio. Então, acho que estruturalmente você criou uma demanda por ouro, né? Se essa demanda por ouro vai fazer com que o ouro suba, eu acho pouco provável. Eu jamais investiria pensando que ele vai subir de forma vertical sem volatilidade. O ouro vai ter volatilidade. Você lembra quando ele teve aquela correção de 10% ano passado, sem que tivesse absolutamente nada acontecido, né? Então ele vai ter volatilidade. Mas eu acho que é um ativo que continua tendo uma demanda fundamental no futuro. Já a criptomoeda a gente não sabe, Fabiano, pelo seguinte: você teve uma grande quebra de correlação entre o ouro e o Bitcoin esse ano, por exemplo. O Bitcoin começou a operar muito mais como um ativo com risco do que com um ativo livre de risco. A correlação dele com o S&P aumentou e a correlação dele com o ouro diminuiu.
Então, o que é o criptoativo hoje em dia? Ele é um ativo de risco que pode performar super bem num ambiente onde o risco vá bem. Bitcoin pode subir um monte se o risco for bem. Mas, por outro lado, se o risco for mal, ele vai performar mal, ou ele é negativamente correlacionado a risco? A gente não tem uma resposta boa. Por quê? Porque, historicamente, todo mundo olhou e falou, olha só, o Bitcoin fez assim e ele tinha pouca correlação com os ativos de risco. É verdade. Mas quando você pega os dados mais recentes, isso já não é tão verdade assim. Então, acho que o Bitcoin é uma grande incógnita. Já o ouro, acho que não. Acho que o ouro é mais claro que você está diversificando o risco ao adicionar ouro no seu portfólio. Mesmo porque eu acho que o Bitcoin ele também pode ter tido o preço influenciado por fluxo e menos por fundamento. Porque teve uma injeção brutal de dinheiro na classe, inclusive por investidores institucionais mundo afora. Né? Então, às vezes, o fluxo acaba distorcendo o preço, descolando necessariamente do fundamento. Né? Acho que sim. Exatamente. Wishman, nós temos um clássico bloco aqui no Outliers, em que saímos da pessoa jurídica e vamos abordar um pouco da pessoa física. E a minha física não tem a menor graça. Mas nós temos um boato constante no time de alocação, que temos um leitor assíduo, Fabiano Sintra, que compartilha excelentes sugestões de leitura. Eu anoto todas. Ano passado ele falou de vários livros também. O Arthur é uma fonte de conhecimento. E é exatamente isso que nós abordamos nesse quadro, que é o Para Além da Gestão. Gostaríamos de abordar aqui alguma sugestão de leitura, pode ser também um podcast, um filme. O que você gostaria de compartilhar com a nossa audiência? Olha, tem um livro espetacular para quem quiser ler, e ele não vou falar aqui um livro técnico, né, para não parecer arrogante. Tem um livro que chama Brighter Than a Thousand Suns. É um livro que minha avó me deu para ler quando eu tinha 15 anos, e eu só achei agora de novo e reli. E ele é um livro sobre o Projeto Manhattan, sobre a criação da bomba atômica, que ficou famoso com o filme do Oppenheimer. O problema do filme do Oppenheimer é que ele foca muito na pessoa e na personalidade do Oppenheimer, com quem ele tinha caso, se ele era de esquerda, se ele não era de esquerda. Eu acho que essa é disparada a parte menos interessante. Esse Brighter Than a Thousand Suns, ele conta a história de vários dos cientistas em Los Alamos, e é um processo super interessante do desenvolvimento da bomba atômica, das discussões que eles tinham, das discussões éticas, mas também você tinha ali, olha, o John von Neumann. O von Neumann, poxa, ele foi o criador de teoria dos jogos. Você tinha, entendeu? Aí sim, o Oppenheimer, você tinha uma série de cérebros brilhantes ali, e ele vai contando a história desses cérebros, as conversas que aqueles cérebros tinham, as discussões que eles tinham. Então é muito, e ele é muito bem escrito. Só para vocês, não é a referência minha. A recomendação do livro, na capa do livro da última edição, é um livro que eu acho que já não tem mais edição moderna. É do Bertrand Russell. Então, assim, tem gente muito mais inteligente que recomendou o livro do que eu. Então o livro e ele é muito divertido de ler, ele é muito bem escrito. Então vale muito a pena você ler as histórias, assim, é muito legal. Eu recomendaria fortemente. Excelente, Wishman. Temos um excelente programa para começar 2026, não é, Fabiano? Começando o ano com tudo. Obrigado, Arthur, por trazer luz para todos esses temas. Acho que os investidores estão todos interessados em entender o que fazer, o que não fazer, o que esperar do ano. Acho que ficou a mensagem que é um ano de apertar o cinto, porque vai ter turbulência, e que essa turbulência não necessariamente implique em tomadas de ações emocionais que possam ser detratoras para o portfólio. Isso. A mensagem importante aqui, isso não significa inatividade, mas tome uma decisão com base na correta avaliação do portfólio naquele momento. Não tome uma decisão com base no estômago, né? Tenta, e eu sei que isso é super difícil, por isso que a gente precisa da ajuda dessas rotinas de finanças comportamentais, mas de verdade, toma uma decisão com base no cérebro, não no estômago esse ano. E, gente, muito obrigado, um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez, um excelente 2026 para os investimentos de todos. Onde que a gente consegue encontrar a carteira recomendada do time do Arthur? No link conteúdos.xpi.com.br/alocação,
Recomendo a leitura de todos. Mensalmente o time de alocação produz as carteiras, o relatório mensal de alocação, traz todo esse direcionamento. Ele deu spoiler de um relatório que vem logo em breve, que eu já estou ansiosa para ler. Esse aí vai ser bem legal. E a gente tem relatórios sobre finanças comportamentais, tem algumas coisas que de vez em quando a gente dá liberdade criativa, nos permite uma certa liberdade poética e vai contribuindo para temas que a gente acha que são interessantes para o investidor ler. Excelente. O nosso podcast Outliers InfoMoney fica por aqui. Estamos de volta à agenda recorrente. Quinzenalmente, o podcast apresenta aqui convidados para conversar sobre oportunidades e, intercalado com esse programa quinzenal, temos o Expresso Outliers, que volta na semana que vem com o primeiro episódio também. Agradeço a audiência de cada um de vocês e até a próxima.